Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e o assunto hoje é a recente decisão do STF em rever o início do cumprimento da pena, se havia a necessidade a partir da segunda instância. Está havendo uma grande polarização, tanto no meio legislativo, no meio acadêmico, no meio jurídico, e, para tanto, estamos aqui com o professor Valton Paiva, do Departamento de Direito da UFESA, para tratar de tão importante assunto. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, aqui nos estúdios, o professor Valton Paiva, do Departamento de Direito da UFESA, para falar sobre a recente decisão do cumprimento da pena, provisório da pena, a partir agora, se antes era a partir da segunda instância, e o STF reviu o posicionamento. Professor Valton, seja bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Muito obrigado, Nazeu. Queria saudar os espectadores da TV AD Mossoró. O professor Valton, como a gente falou, no meio acadêmico ele é muito conhecido, sobretudo na UFESA, da qual ele faz parte, mas o pessoal de casa nem todos conhecem. O professor Valton é formado pela UFPB, tem mestrado pela PUC de São Paulo, leciona na UFESA há cerca de 6 anos, já tem formado já uma turma, já está iniciando outra e tem estado nas cadeiras de penal e processo penal. Então, é uma pessoa muito gabaritada para falar sobre o assunto. Recentemente, agora, ele passou no concurso da magistratura do TJ do Ceará, está aguardando os últimos trâmites. Então, uma pessoa com muita propriedade e uma alegria ter, professor, reitero aqui a minha alegria diante do senhor e já vou aqui, professor, tentando movimentar a temática, Nós sabemos que nós temos o nosso direito penal brasileiro, tem garantias, é regido por princípios, mas tudo isso deve ter um arcabouço por trás, professor, de tratados, de consignação de declarações, da qual o Brasil faz parte. É isso, professor? Sim, Nazeu. A questão é que os princípios eles são pedra basilar no ordenamento jurídico pátrio. Eles possuem uma natureza, uma função normogenética. Deles se extraem as normas, se extraem direitos, se extraem garantias. E é dessa linha que vão ser utilizados e vão ser como vetores interpretativos, como fonte de norma, como fins para a aplicação de norma. E nessa linha não se deixa de observar normas de cunho internacional, como, por exemplo, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que exercem influência no ordenamento jurídico brasileiro. Essa última, em especial, que foi recepcionada e foi analisada, melhor dizendo, pelo Supremo Tribunal Federal como uma norma de natureza infraconstitucional, mas supralegal. Ou seja, aquilo que vai de encontro à Convenção, mas que esteja abaixo da Constituição, não deve ser aplicado. E é dentro dessa linha que se extrai princípios que, embora não previstos constitucionalmente, expressamente, estão previstos expressamente na Convenção como duplo grau de jurisdição. Então, os tratados internacionais, e me aterei à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, exercem sim grande influência no judiciário pátrio, no exercício da magistratura, no exercício da advocacia, na militância, seja por partes como Ministério Público, Defensoria, são essenciais para uma boa compreensão e para um bom desenvolvimento do direito. Muito bem, professor. A nossa Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, no seu artigo 5º, tem diversas garantias para proteger o cidadão de bem, de ter, no caso, um julgamento justo, o contraditório, a ampla defesa, tem o princípio também da presunção de inocência, mas o que está em xeque aqui mesmo, professor, é o cumprimento provisório da pena.
a partir de quando? Faça, por favor, de 1988 para cá, um retrospecto, porque variou bastante. Esse recente entendimento do STF revogou uma decisão de 2016. Mas de 88 para cá, faça um retrospectivo como era o entendimento do STF a respeito do cumprimento provisório da pena. Nazeu, a análise da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ela vem do próprio texto originário da Constituição de 88, desde a sua edição. A primeira vez que o Supremo se debruçou sobre a matéria, sobre a nova seara constitucional, foi em um habeas corpus, no ano de 1991, julgado, cuja relatoria foi do ministro Nery da Silveira. E naquele momento, entendeu-se que o indivíduo poderia e deveria iniciar o cumprimento de pena após a sentença condenatória proferida em segunda instância. E o argumento é que não haveria uma ofensa à formação à coisa julgada, uma vez que esta coisa julgada ela deve se subdividir em dois aspectos. A coisa julgada ela se dá no âmbito material, que diz respeito à relação conteudística da matéria, e de um âmbito formal, que diz respeito à relação processual. E isso é importante para dissociar direitos e garantias, como você mesmo mencionou. Direitos versam sobre questões conteudísticas, questões materiais. Garantias versam sobre questões processuais. A Constituição traz o direito à liberdade e usa como garantia, para assegurar a liberdade, o habeas corpus. A Constituição traz o direito à informação e usa como garantia para assegurar o acesso à informação o habeas data. Nesta seara, o ministro Nery da Silveira, quando analisou esse habeas corpus, entendeu que, com a decisão proferida por tribunal, há a formação da coisa julgada de âmbito material, uma vez que, conforme a própria previsão da própria Constituição Federal, nos artigos 103 e 105, versando respectivamente sobre recurso extraordinário e recurso especial, esses recursos eles não possuem efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Que a decisão proferida pelo tribunal já pode iniciar o cumprimento de efeitos. Logo, uma sentença penal condenatória já poderia, de fato, iniciar o seu cumprimento de pena. E esse entendimento perdurou até fevereiro de 2009. Em fevereiro de 2009, na análise de um outro habeas corpus, e aí sim de relatoria do ministro Eros Roberto Grau, houve uma virada jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal passou a entender que a interpretação que deve ser dada ao artigo 5º, inciso 57, é uma interpretação literal, é uma interpretação restritiva. Logo, o trânsito julgado deve falar em coisa julgada em sentido amplo, não fazendo essa dissociação em coisa julgada formal e coisa julgada material. E esse entendimento do ministro Eros Grau perdurou até fevereiro também de 2016, quando o ministro Teori Zavascki, à época relator, ao analisar a matéria, rebuscou o entendimento anterior, o entendimento do ministro Nery da Silveira. E esse entendimento ele logrou êxito no pleno do Supremo Tribunal Federal, passando a entender assim que a sentença condenatória, a sentença penal condenatória proferida em um juízo de segunda instância, por não possuir um efeito suspensivo por parte dos recursos a ela cabíveis e por se debruçar efetivamente sobre a matéria de mérito, pois a análise proferida posteriormente é uma análise de compatibilidade normativa, deveria iniciar os seus efeitos, deveria iniciar o cumprimento de pena. Por fim, agora, no último dia 7 de novembro, essa posição foi revista novamente, como todos sabemos, e agora o Supremo estigmatizou por meio de ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, e aí faço questão de frisar, ações de controle concentrado de constitucionalidade que geram efeitos vinculantes, que não é mais possível o início do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo a hipótese de uma prisão de natureza cautelar. Seja essa prisão de índole preventiva, seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão temporária, mas que, a bem da verdade, somente a prisão preventiva é o que daria esse advento e esse tempo nos termos do próprio artigo 312 do Código de Processo Penal. A temporária se dá em sede de inquérito policial e em flagrante só se dá naquele momento que o indivíduo é apreendido no momento da ocorrência do delito ou nas suas modalidades, como flagrante indireto também. Muito bem. Professor, nós temos um pouquinho de tempo, eu vou deixar para me debruçar na questão dos votos
dos ministros no próximo bloco, debater um pouquinho com o senhor, mas ainda nesse bloco, professor, sobre essa questão dos recursos no Brasil. O senhor acha, no caso específico, o cidadão de bem que está nos assistindo, ele entende que sai uma sentença, vai se cumprir a pena. A grande massa do brasileiro pensa assim. No caso específico, professor, o senhor acredita que nós temos muitos recursos no nosso Código de Processo Penal, à disposição? Eu acho que os advogados agora vão não sei como é que eu vou sair depois dessa entrevista, mas o senhor acredita, nesse ponto específico, nesses poucos minutos que nos restam, nós temos muitos recursos, muitas vezes até protelatórios no nosso Código de Processo Penal, professor? Nós temos um recurso na quantidade que entendo suficiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo ele pode analisar o seu mérito, que foi proferido por um juiz, e o juiz é um ser humano, pode errar, pelo tribunal. Mas também nesse meio termo pode ter havido ofensas à legislação, pode ter ofensas à legalidade, pode ter havido ofensas à Constituição, pode ter havido ofensas a tratados internacionais. Nessa linha, é no mínimo natural se esperar que todo o processo se dê no chamado dentro do parâmetro do devido processo legal. Se dê dentro do parâmetro estabelecido pela legislação, estabelecido sobre o procedimento que deve ser seguido naquele caso. Então, um recurso especial, buscando um controle de legalidade, um recurso extraordinário, buscando um controle de constitucionalidade, são meios viáveis, são meios essenciais para se assegurar a eficácia da norma constitucional e, consequentemente, se assegurar uma consciência de norma constitucional, uma consciência constitucional na população, uma consciência de que a Constituição ela está ali, que deve sim ser observada, e não o inverso. A Constituição ela traz a possibilidade desses recursos e a sua aplicação é um direito subjetivo do indivíduo, seja um processo criminal, seja um processo penal, ou um processo civil, um processo trabalhista. Sempre que a matéria chegar ao judiciário, tem de ser assegurado ao indivíduo os seus direitos. E não se pode, sob um parâmetro de que poderia ferir a um indivíduo, rasgar a Constituição ou modificar o que se encontra sob a Constituição em busca de anseios sociais. A Constituição ela foi estabelecida em 88, foi uma grande vitória democrática desse país e deve, portanto, ser preservada, deve, portanto, ser defendida. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Walton Paiva, ele que é do Departamento de Direito da nossa querida UFESA, está nos ajudando aqui a entender o cumprimento provisório de pena, com foco na recente decisão do STF, agora do dia 7 de novembro. Então não sai daí, voltamos já com tão importante temática. Estamos de volta ao programa Dinâmica Direito. Estamos aqui com o professor Walton Paiva, ele é que é o Departamento de Direito da UFESA, professor de Direito Penal, Processual Penal, para nos ajudar a entender o cumprimento provisório da pena, com foco na recente decisão do STF, do dia 7 de novembro. Professor, 2016... o STF entendeu que era correto o cumprimento a partir da segunda instância, que é um tribunal colegiado, já não é mais um juiz singular, já são alguns desembargadores que iam analisar o caso. 2016, 2019, 3 anos se passaram, professor. O senhor não acha que foi um tempo muito curto? Porque, salvo engano, a composição do tribunal é a mesma. Salvo engano, eu posso estar errado, mas aqueles 11 de 2016 foi os 11 agora de 2019. O senhor, como professor de Direito Penal, teve críticas nesse sentido? Eu estou apenas repassando críticas no meio jurídico, no meio político. Como o senhor vê essa questão, 2016 para cá? Teve algum fato novo? 2016 para cá, houve a mudança de composição do Supremo muito bem. Com o falecimento do ministro Teori Zavascki. O ministro Alexandre de Moraes foi alçado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o seu voto em si seguia a mesma linha de posição do ministro Teori.
O que houve foi uma mudança de entendimento por parte de alguns magistrados. No caso em específico, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que entendia em um primeiro momento, entendeu em 2016 que deveria se iniciar o cumprimento de pena após decisão de tribunal, após decisão de órgão colegiado, e agora ele reviu essa posição. Entendeu que não deve se iniciar o cumprimento de pena após o início do trânsito julgado. Um outro fator relevante que não pode ser ignorado é que um ex-presidente da República se encontrava detido naquele momento, justamente por causa dessa interpretação trazida pelo Supremo Tribunal Federal. E não se pode ignorar também, Nazeu, as consequências que essa decisão ia gerando. A primeira turma do Supremo, por exemplo, passou a entender, com base nessa decisão, que o indivíduo condenado no tribunal do júri já deveria de imediato iniciar o cumprimento de pena com base na soberania dos vereditos do júri e, consequentemente, não haveria uma reanálise por parte de ninguém. Embora um júri seja uma temática para uma outra conversa, uma outra seara, a aplicação dessa interpretação, a extensão dessa interpretação para além do que foi inicialmente decidido, acaba trazendo uma complexidade maior e efeitos maiores do que originalmente esperado pelos ministros do Supremo. Essa interpretação de consequencialidade, ou seja, do que vem depois do que eles estão decidindo, é um grande problema que boa parte do nosso tribunal, nossos tribunais, não vem compreendendo ou vem propositadamente fechando os olhos para o que possa acontecer. Muito bem, professor. Nesse sentido, como o senhor falou, 3 anos, Gilmar Mendes, com todas as ressalvas ao nobre ministro, mudou de posicionamento. Salvo engano, Toffoli também mudou o posicionamento. Nesse contexto, muitos afirmam que o STF é mais um tribunal político do que técnico jurídico. Como o senhor vê esse tipo de crítica ao STF? São críticas válidas, inclusive ex-ministros do Supremo as fazem. Posso citar, por exemplo, o ministro Sidney Sanches, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal à época do impeachment de Collor. E o ministro Sidney Sanches ele deixou claro que o Brasil não tem segurança jurídica nenhuma, pois os 11 ministros que lá se encontram mudam de posição de acordo com uma situação que lhe seja mais ou menos prazerosa, mais ou menos afeta. Mas também convém frisar que há boa parte dos votos ali, dos ministros que ali se encontram, que eles seguem uma coerência técnica impecável. Eu cito, por exemplo, a ministra Rosa Weber, que desde o primeiro julgado em 2016 manifestou-se contrária a esse início, mas seguia a posição do colegiado. Se colocava na situação de que ela é uma magistrada, ela é ministra do Supremo Tribunal Federal, mas ela é membro de um órgão coletivo e não há representação desse órgão coletivo, diferentemente do que foi feito pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele, dissonante da posição do tribunal, muitas vezes julgava em desrespeito à colegialidade, o que acaba, via de regra, gerando um mal-estar entre os ministros. Sem contar que, quando se chega nesse nível e pela forma que a nossa Constituição estabelece para que um ministro assuma esse cargo, há um forte viés político. Alexandre de Moraes, a título de exemplo, passou quase um mês visitando gabinete por gabinete no Senado para conseguir a aprovação. Do mesmo jeito, aconteceu-se também com todos os que ali se encontram. O ministro do Supremo Tribunal Federal ele é de livre escolha do presidente. Só que ele precisa da aprovação do Senado Federal. E o Senado tem que fazer o que se chama de sabatina, que é uma série de questionamentos para esse candidato ao cargo de ministro e assim aferir se ele tem condições de exercer esse cargo. E o Brasil nunca o fez. Para ser bem sincero, a única vez que me recordo que um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal foi rejeitado pelo Senado foi o do Barata Ribeiro, que foi rejeitado pelo simples fato de ser médico, um médico indicado ao Supremo Tribunal Federal. Mas no Brasil isso não acontece. A primeira indicação que eu passei a acompanhar foi a indicação da ex-ministra Ellen Grace. E me lembro como se fosse hoje. Os questionamentos feitos a Ellen Grace foram todos no sentido de que seria muito bom, vai ser muito bom ter uma mulher como ministra do Supremo pela primeira vez na história.
Só houve uma pergunta técnica, que foi do então senador Eduardo Suplicy, sobre um artigo que ela tinha escrito à época do mestrado dela, salvo memória. Então, se temos um problema de viés político no Supremo Tribunal Federal, ele também se dá por parte do Senado Federal, que não cumpre a sua função de sabatinar, de questionar, de aferir o conhecimento jurídico daquela pessoa para ocupar o cargo que o presidente da República indicou para que ela ocupasse. E aí passa a fazer parte de mais um jogo político. Muito bem. Professor, num dos votos, agora do dia 7 de novembro, eu acredito que foi um pouquinho antes, Marco Aurélio teria dito que um dos motivos para revogar o entendimento de 2016 é que havia um grande encarceramento no país, no Brasil. Como o senhor vê esse tipo de argumento? É um argumento válido? Como a gente falou no primeiro bloco, tem os presos provisórios, tem as prisões cautelares, seria em torno de 800 mil aqui no Brasil, o total. Nós somos, salvo engano, a terceira maior população carcerária do mundo. Marco Aurélio fez esses apontamentos. Esse argumento era válido no contexto? O senhor, no caso específico, é professor de Direito Penal, pode sim nos ajudar nesse sentido. Nazeu, é uma questão bem simples. O judiciário não pode esquecer a ideia de consequencialidade. Tem-se que se observar que o Brasil há muitos anos não vem investindo em presídios. Tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou o que ele chamou de estado de coisas inconstitucional para os presídios no Brasil. O que o Supremo quis dizer? Que era necessária uma atuação conjunta do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ou seja, os três pilares da República, para que se possa fazer com que os presídios cumpram efetivamente suas funções de encarcerar o indivíduo, ou seja, retirá-lo da sociedade, retribuir pelo crime que ele cometeu e promover uma medida de cunho reintegrador, promover para que o indivíduo possa retornar ao convívio social quando sair de lá e seja uma pessoa útil àquela sociedade. O que não estava acontecendo. O que acontecia, e é a realidade pátria, na realidade brasileira, é justamente o excesso de presos dentro de celas, indivíduos em um espaço de 15 metros quadrados, sendo dividido por 10, 12 indivíduos diferentes. O que é, no mínimo, degradante para alguém. E antes de falar, mas o indivíduo cometeu um crime para estar lá, não podemos esquecer que qualquer um de nós pode ser um criminoso em potencial, pois em uma determinada situação, uma determinada circunstância que observamos uma injustiça, podemos acabar nos excedendo e cometendo injustiças também. Podemos acabar incidindo na criminalidade. E o melhor exemplo é um roubo. Ou qual é o pai de família que vai dizer que não mataria um homicídio? Um pai de família dizer que não mataria um indivíduo que ele pegasse, por exemplo, tivesse estuprado a sua filha ou o seu filho. Infelizmente, nós não nos colocamos na posição do outro, na posição daquele que está lá detido. Mas também não estou dizendo que o criminoso é um coitadinho. Eu estou dizendo que o criminoso tem que ser tratado como um criminoso, mas também tem que se entender que aquele período de prisão é um período temporário, que vai retornar ao convívio social. A visão do Marco Aurélio, ela se torna válida se pegar esse histórico de decisões do Supremo, quando ele fala que os presídios estavam em estado de coisa inconstitucional, que essa decisão contribuiu para elevar o número de indivíduos que se encontravam detidos, o que é uma verdade. Um indivíduo que muitas vezes poderia ter tido uma violação à legalidade ou à constitucionalidade em seu processo, ele já iniciava o cumprimento de pena para posteriormente, em seu recurso, logrando êxito, retornar ao convívio social. E aí eu questiono, e se houver o erro? Embora a quantidade de reformas seja pequena, percentualmente, são em média 600 pessoas que têm seus processos reformados pelos tribunais superiores. São 600 vidas. E aí você imagine 600 vidas que ficam 2, 3 anos detidos com pessoas do mais grosso calibre criminoso, como traficantes, estupradores, latrocidas,
como essa pessoa vai ficar depois de 2 ou 3 anos? Como essa pessoa vai retornar ao convívio social? Como essa pessoa vai ser tratada no bairro em que ela mora? Muito bem. Professor, temos que encerrar aqui esse bloco, voltar para chamar o intervalo, mas no próximo bloco vamos querer que o senhor comentasse, no caso, uma colocação do ministro Barroso. Ele disse que nenhum outro país civilizado proíbe o cumprimento da pena a partir de segunda instância. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui tentando entender ainda a decisão do Supremo do dia 7 de novembro, um novo entendimento a respeito sobre o cumprimento provisório da pena. A partir de 2016, era, no caso, segunda instância, decidindo, já tinha que ter o cumprimento provisório. Agora tudo mudou em 2019. Professor, a pergunta ficou no bloco anterior. Ao compor o seu voto, o ministro Barroso teria dito: nenhum outro país civilizado proíbe o cumprimento da pena a partir de segunda instância. Nós estamos indo de encontro a países como os Estados Unidos, modelos também europeus, que têm essa sistemática do cumprimento a partir da segunda instância. Comente esse posicionamento do ministro Barroso, professor. A posição do Barroso ela é interessante porque é uma posição que joga para a mídia, é uma posição que ela joga para a população um argumento que muitas vezes não vamos verificar. Dando o mesmo exemplo de Barroso, ele fala, por exemplo, que países da Europa, Portugal é um país europeu e foi utilizado pelo ministro Celso de Mello no seu voto quando ele trazia o conceito de presunção de inocência e esse conceito como ele é utilizado em Portugal. Mas, curiosamente, Portugal também foi utilizada pelo ministro Teori Zavascki como argumento, como um demonstrativo de início de cumprimento de pena após a decisão em segunda instância. Eu acredito que a visão dos tribunais externos e tribunais de outros países é interessante para se ter uma interpretação, mas não deve ser utilizado como um único argumento para analisar o que se encontra descrito na realidade brasileira. A Constituição ela é muito clara, artigo 5º, inciso 57. A pena não pode ser iniciada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Código de Processo Penal também é expresso nesse sentido. Na realidade, o que o ministro tentou arguir foi uma maneira persuasiva, uma maneira de tentar mostrar ao público que aquela decisão vai de encontro a um anseio popular. Mas esse anseio popular, ele tem de ser contido pelo que se encontra descrito no próprio texto constitucional. O indivíduo, ele tem que estar de acordo com as normas, o indivíduo ele tem de seguir as normas que o Estado lhe impõe. Mas o Estado não pode mudar essas normas de uma hora para outra. Não pode mudar a interpretação que deve ser dada sobre essas normas de uma hora para outra. Daí a complexidade e a natureza política da fala do ministro Barroso. Muito bem. Professor, ainda nesse bloco, queria que o senhor comentasse os movimentos legislativos. O Legislativo, a Câmara e o Senado, muitos senadores estão vendo algumas propostas de emenda constitucional ou mesmo projetos de lei ordinária para tentar recuperar, trazer mais uma vez ao nosso sistemática a prisão, no caso o cumprimento de pena a partir da segunda instância. Temos aqui, só na Câmara, por exemplo, tem a PEC 410 de 2018 e a PEC 5 de 2019 no Senado. A PEC 410, professor, visa alterar o artigo 5º da Constituição. Como o senhor vê essa situação? No caso, o artigo 5º é uma cláusula pétrea. É algo que, como a gente podemos, numa fala mais rasteira, de um conteúdo mais prosaico, seria como algo que não pudesse ser alterado, inalterável. Como o senhor vê essas propostas de emenda constitucional? Eu vejo como fruto do ativismo legislativo. O ativismo legislativo é uma reação
do Legislativo contra decisões do Judiciário, contra decisões do Executivo. Como a decisão do Supremo Tribunal Federal não vai vincular o Legislativo na sua função típica, na sua função de editar leis, é uma maneira que eles encontram de enfrentar. No entanto, o objeto dessas PECs, uma versa sobre o artigo 93 da Constituição e outra sobre o artigo 5º, inciso 57, que já mencionamos outrora. Esse artigo 5º, ele é tido pela maioria dos juristas nacionais como cláusula pétrea, que, como você mesmo explicou, é uma cláusula imutável dentro do nosso ordenamento. É uma regra que foi estabelecida pelo Constituinte em 88, no sentido de que aquilo ali, direitos e garantias fundamentais, não podem ser modificados. No entanto, sobre isso, existem interpretações no sentido de que elas podem ser modificadas desde que não se altere o seu núcleo essencial. Então, se pode gerar mudanças interpretativas sobre princípios trazidos no artigo 5º, desde que estejam condizentes com seu núcleo essencial. A título de exemplo, o princípio da igualdade está previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. E o Supremo julgou constitucional o estabelecimento de cotas para negros em concursos públicos. Isso fere a igualdade? Em um primeiro momento se alega sim, vai ferir a igualdade. No entanto, se promove uma igualdade material, uma igualdade de fato. Quantos negros tinham acesso à universidade? Quantos negros ocupavam a classe pobre? Nessa mesma seara, se poderia trazer para o trânsito em julgado, ou seja, uma decisão que foi decidida, que foi definitiva, que é prego batido, ponta virada, para aferir se ela deveria seguir a coisa julgada formal ou a coisa julgada material. E há quem defenda essa linha, embora o entendimento majoritário é que essa alteração ela não se mostre possível. Do mesmo jeito, o artigo 93. Essa interpretação, ela estabelece que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que existe no nosso ordenamento as cláusulas pétreas, as cláusulas imutáveis expressas, que são as do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas o Supremo também reconheceu cláusulas implícitas, que são aquelas que impedem que, de maneira colateral, se altere o que se encontra disposto no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. O artigo 93 ele ingressaria nessa linha de uma cláusula implícita. Alterar o que se encontrava disposto lá seria uma alteração indireta sobre o artigo 5º, inciso 57 e, consequentemente, também seria eivada de inconstitucionalidade, não conseguiria abarcar essa matéria, uma vez que, dentre os limites de atuação do legislador, está justamente esse limite material da cláusula pétrea. Talvez uma saída mais interessante para o legislador é se debruçar sobre o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, que, embora parte da doutrina entenda que não, em especial a Escola do Paraná, traz uma nova teoria geral do processo. E dentro dessa linha, trouxe uma modalidade de tutela chamada tutela de evidência, no seu artigo 311 do CPC de 2015. Pode-se trazer essa interpretação do artigo 311 para o Código de Processo Penal, uma vez que o Código de Processo Penal, no artigo 3º, possibilita uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil a ele. E em trazendo essa interpretação de uma tutela de evidência, pode-se tentar alterar, aí sim, o Código de Processo Penal, possibilitando esse início do cumprimento de pena como uma tutela de evidência em processo penal. Mas essa linha se daria principalmente nos termos do artigo 311, no inciso 1º, por um abuso do direito de defesa, por um indivíduo que abusa dos recursos que existem para que se busque promover uma causa de acordo com o seu interesse. Mas, como são conjecturas e são questões que o Legislativo vai tentar decidir, de plano eu posso lhe afirmar, essas duas propostas de emenda de Constituição, elas não devem nem sequer ser aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Pior ainda é essa ideia que vi recentemente o presidente do Senado alardear sobre a possibilidade de criar-se uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte. Desde quando a ex-presidente Dilma Rousseff também falou sobre isso, e ela falou voltada a
uma reforma política, essa ideia vem causando arrepios em boa parte das pessoas que militam na seara jurídica. Porque a Constituição é o que funda um país. A Constituição é a origem de um país. Mudar a Constituição significa mudar o país. E aí é mudar completamente os valores, mudar completamente a estrutura que está montada. É tentar apertar um botão de reset, de reiniciar, e aí zerar tudo e começar tudo de novo. Aí a questão é quem vai assumir o poder nesse momento? Quem vai ser o constituinte? Essa representação parlamentar que temos hoje, uma representação que, diga-se de passagem, é feita com regras por eles mesmos estabelecidas? São esses tipos de problemas que uma Assembleia Constituinte, que não tem limite, não tem cláusula pétrea, não tem nada que limite seu poder de atuação, traria para a gente. Que acredito seja algo que deve ser, por aquele que tem o mínimo de conhecimento sobre o fato, deve ser repudiado de plano. A nossa Constituição ela só necessita de ser efetivada, ser aplicada. E eu não falo não só do popular, não só do indivíduo que está em casa assistindo, não só da gente que trabalha na área, mas também dos magistrados, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, todos aqueles que seguem nessa área jurídica. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Valton Paiva, ele que é professor de Direito da UFESA, aqui na nossa cidade, nas cadeiras de penal, processo penal, ajudando a entender a questão da recente decisão do STF, dia 7 de novembro, a respeito sobre o cumprimento provisório de pena. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje o professor Valton Paiva, do Departamento de Direito da UFESA, nas cadeiras de penal, processo penal, tem nos ajudado aqui a entender a decisão do STF do dia 7 de novembro a respeito do cumprimento provisório da pena. Em segunda instância, era o entendimento de 2016, revogou-se esse entendimento e agora tem que mais uma vez respeitar a coisa julgada. É verdade, professor? E, nesse sentido, eu quero perguntar ao senhor. O último bloco, professor Paiva, é bem curtinho, mas 2020 temos 2 ministros que vão se aposentar, Celso de Mello e o Marco Aurélio. Em caso deles se aposentarem, professor, e o presidente com certeza indicar pessoas da ala de direita para compor essas vagas, pode ser que essa temática volte mais uma vez à tona? Sim, é possível que essa temática volte a ser analisada, só que não é saudável. Porque um Supremo Tribunal Federal que mude de posição de acordo com a mudança da maré, ele não cumpre sua função, que é trazer estabilidade na interpretação e na aplicação da Constituição. Se ela é possível de ser feita, é possível, mas como disse, não é saudável. Essa mudança de posicionamento, essa constante flexibilização, essa constante incerteza, ela quebra um dos paradigmas que o judiciário deve promover, que é o da segurança jurídica. Muito bem, professor, como a gente falou, o senhor vai entrar na magistratura, o senhor ainda não assumiu. Se eu trazesse alguém da magistratura atuando na seara penal, um promotor da seara criminal, acredito que a resposta ia ser muito a favor da prisão, do cumprimento da pena a partir de segunda instância. Se eu trouxesse algum membro da advocacia, com certeza estaria na linha atual dos ministros. Mas aproveitando que o senhor ainda não assumiu, o senhor está apenas compondo o magistério aqui da UFESA, me ajude a sua opinião. O senhor comemorou a decisão do dia 7 de novembro, o senhor achou salutar, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, de acordo com o atual quadro, conjuntura política que vive o nosso país? Os tribunais têm que estabelecer uma posição, e essa posição os magistrados devem seguir enquanto precedentes. Essa decisão se deu em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a função do magistrado é seguir essa linha interpretativa e seguir essa linha dentro dos seus processos. Então, essa interpretação proferida pelo Supremo, antes até de se emitir um juízo de valor, ela deve vincular a atuação do magistrado. Se, embora
gere algum arrepio para a advocacia ou para o Ministério Público, decisões nesse sentido, a função do magistrado não é se arrepiar, não é se comover com os anseios populares, não é se deixar influenciar por essas visões, e sim cumprir com a legislação e cumprir com as determinações que estão estabelecidas de cunho interpretativo por parte desses tribunais. No caso, como o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, deve ela sim ser cumprida, deve ela sim ser seguida. Muito bem, bem curto, bem objetivo. O professor Walton Paiva nos ajudou aqui, deu a sua opinião. Professor, ainda nesse bloco, bem curtinho como eu falei, nós vivemos no Brasil uma cultura de impunidade. No caso dos inquéritos que são concluídos, professor, no caso, se a gente for pegar homicídios, salvo engano, menos de 10% chegam dos homicídios, menos de 10% chegam ao inquérito, e já desse patamar ainda uma quantidade bem ínfima é que são realmente julgados. Como tentar passar para a população, professor, não apenas a questão da segurança, mas a solidez das nossas instituições? Como rever essa questão? É uma questão da polícia, é a questão do judiciário, o Código de Processo Penal, como o senhor vê? Tem um autor italiano chamado Cesare Bonesana, que ele foi um marquês de Beccaria. E ele escreveu um livrinho chamado Dos Delitos e das Penas, e nesse livro ele deixa muito claro que o que impede alguém de cometer um delito é a certeza de punição. A criminologia crítica estuda hoje, que é o ramo que estuda a gênese do crime, a origem do crime, ela enfrenta 3 linhas para se prevenir uma criminalidade. Uma prevenção primária, que diz respeito a uma educação e uma solidez prévia ao cometimento do crime. Uma prevenção secundária, que versa sobre uma atuação efetiva tanto da polícia, quanto também do judiciário, e aí, embora não componha, eu falo, as funções essenciais da justiça também, como o Ministério Público e a advocacia, e uma terceira linha sobre a questão da própria execução de pena. Quando os 3 parâmetros trabalham bem e em conjunto, se reduz a criminalidade. A questão é que no Brasil nós não investimos em educação, nós não investimos em segurança pública e nós não investimos em execução de pena. Portanto, ficamos nessa situação calamitosa que muitas vezes vivenciamos. Como o senhor mesmo falou, acho que foi no primeiro bloco, a questão carcerária no Brasil é desumana, professor. 30 pessoas numa cela. Como a gente quer, uma cela muitas vezes de 4 metros por 3, como a gente quer, professor, que essa pessoa reingresse na sociedade, deixe de delinquir. A gente vê alguns modelos, por exemplo, em séries norte-americanas, 1 preso por cela, 2 presos por cela, tendo a oportunidade algumas vezes de estudar, ou mesmo na própria sistema penal, trabalhar. E a gente não vê esse tipo de situação, professor. O sistema carcerário, acho que o senhor focou nos primeiros blocos, também seria uma grande saída, não é, professor? Sim, mas na terceira linha. Na terceira é prevenção. Na terceira linha. A prevenção terciária de delitos. Mas a terciária, ela se mostra inócua se não tivermos uma prevenção secundária bem trabalhada e se não tivermos uma prevenção primária bem trabalhada. Não adianta o indivíduo ir cumprir pena 15 anos depois de ter cometido o delito. Porque se esquece o tempo, ele acaba esquecendo, ele acaba pagando as consequências do fato. A ideia de consequencialidade, a ideia de que a repressão ao crime é consequência daquele ato, se dá também numa velocidade do processo. Muito bem, excelente. No caso, professor, não é uma canetada do legislador. No caso aqui, discutimos alguma dessas propostas. É políticas públicas mesmo, professor. É decisões, não é apenas decisões de governo, porque decisão de governo dura, em média, 4 anos, com alguma chance de reeleição. Mas seria mesmo um pacto de toda a nação, todos os poderes em favor da sociedade e contra a impunidade. São políticas, justamente, que devem ser coordenadas, não só pelo Executivo, mas pelo Legislativo e pelo Judiciário em conjunto. Tem de ser uma atuação conjunta em prol da segurança pública. E quando eu falo em prol da segurança pública, se fala também na primária, na educação, se fala na secundária, numa atuação tanto dos policiais, quanto da Função Essencial à Justiça e da própria Justiça.
e, por fim, na própria execução de pena. Se esses três elementos não atuarem em conjunto, inclusive com a participação da vítima em cada uma dessas fases, nós não vamos conseguir contemplar um ideário de segurança pública que se pretende para o Brasil. Muito bem, estamos aqui conversando com o professor Valton Paiva. Para você que viu apenas o último bloco, não fique triste. Professor, normalmente, semanalmente a gente publica os vídeos no YouTube. Então, essa entrevista aqui do professor Valton Paiva, você pode revê-la. Nós temos um acervo, professor, de mais de 100 vídeos que podem ser acessíveis, professores da UFESA, professores da UERN, de várias instituições aqui no meio jurídico, aqui de Mossoró, abrilhantando esse espaço. E em nome da TVAD, de toda a equipe, ao professor Valton Paiva, meu muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito bem. Valton Paiva, como a gente falou nos primeiros blocos, é professor da UFESA, tem mestrado na área de Direito Penal pela PUC de São Paulo, passou recentemente o concurso para magistrado, então logo teremos, quando o senhor retornar, eu acredito que logo o senhor vai estar de posse já da magistratura. E meu professor Valton, se o senhor quiser ficar aberto a falar mais da temática, fique à vontade. Quiser falar para os seus alunos. Só quero agradecer o convite, agradecer a TVAD, Mossoró, e dizer que estou à disposição sempre que precisarem. O tema não é fácil, professor, o tema é muito polêmico, essa decisão do STF, né? Como eu falei, se eu fosse chamar um advogado, teria um posicionamento, se eu chamasse o mesmo Ministério Público, teria outro posicionamento, mas fiquei muito feliz de ter chamado um professor universitário, que nos enriqueceu aqui de tão grandes informações. Eu sei que o nível foi um pouquinho alto, professor, falamos aqui sobre, no caso, aspectos jurídicos, ou conceito jurídico como coisa julgada, uma decisão que deve ser respeitada, que já passou todos os recursos, já não cabe mais recurso, mas acredito que despertou a todos os que nos assistem o interesse da temática, saber a importância da mesa. Reitero o meu muito obrigado, estendo ao professor Albenes, a toda a equipe da UFESA, e você de casa permaneça com a programação da TVAD Mossoró, os eventos e os cursos, e até o próximo momento com temáticas tão importantes do cenário jurídico nacional. Deus abençoe a todos.